Bom, um comentário rápido, né, para não tomar muito tempo, mas primeiro, parabéns a todos aí que trouxeram esse tema, um tema muito rico e causa esse debate, né, e não é à toa, né, nós estamos falando de coisas muito novas, então, assim, a gente não tem ideia do que é o poder desse dado, né, então a gente está trabalhando com ferramentas algumas até bem desatualizadas, que é a nossa percepção da questão. Então, será que eu realmente consigo tornar o dado anônimo? Isso é uma pesquisa acadêmica forte, que assim, tá bom, eu tiro o seu nome, tiro o seu CPF, tiro o seu endereço, tiro qualquer filiação e significa que esse dado é anônimo? Não necessariamente, né? Então, assim, a gente não faz ideia. O dado, então assim, nós estamos no começo dessa história, né? Todos colocaram bem aí, o Fabrício trouxe aí essas críticas da lei, porque é uma lei que, apesar do debate, quando a gente pensa do longo tempo de debate, mas nesse período foi muito mais rápida a transformação, como ele colocou. E o que a gente está por experimentar é maior ainda. Na pandemia, alguns lugares começaram a questionar o reconhecimento facial, por exemplo, e proibir. Nós vamos proibir. É ótimo que tenha lei, mas como que você vai garantir que isso acontece num ambiente digital que é dinâmico e que ele não possui uma forma bem definida, né? Então ele é capaz de assumir qualquer configuração e eu posso não necessariamente estar eu utilizando um reconhecimento facial, mas eu posso estar recebendo informações que, transformadas aí de alguma forma, nem dá para a gente identificar a origem, mas que me dá uma dica do que eu precisaria saber, né? Então, eu acho que essa discussão é rica nesse sentido, né? Então, nós estamos falando de biometria. Vamos lembrar um pouquinho antes, biometria era uma coisa que não servia para nada, né? Você usava na academia, exatamente porque para não levar nada. Você não levava um cartão, então você só metia o dedão lá e vamos ser felizes. Antes de segurança, ela surgiu assim como uma ideia não surgiu como uma ideia, ela ganhou força por Conveniência. conveniência, simplicidade da vida, né? Cartórios, softwares para cartório com o uso de biometria, reconhecimento digital, eles já começaram aí há quase 30 anos atrás. Eu tenho uns amigos que trabalhavam numa empresa com isso, né? Mas não era algo escondido. Quando a população viu, é o que, ó, agora os prédios têm lá para você entrar, você entra rápido, bate o dedo e vai, né? Mas o idoso não tem, ele não consegue, né? Então ele vai lá e o dedo dele já não permite o reconhecimento. Então a gente vive esse mundo que a gente está descobrindo, né? A lei feita, como bem colocado, de forma assim, não ideal, trazendo pontos importantes, né, de respeito ao cidadão, ao indivíduo, porque a gente não faz ideia desse poder de cruzamento de dados, né? A Daniela estava falando do mercado financeiro. As fintechs hoje não exigem de você nenhum documento para abrir conta. Por quê? Porque não precisa, porque o documento é frágil. O que eles conseguem cruzar de dados, eles não precisam de nada. Ele sabe se é você, ele só não pode falar que sabe, né? Então, em algumas situações é o caso do sigilo. O sigilo é não contar para o outro, não significa que você não saiba, né? Então, eles têm toda essa tecnologia que sustentam um negócio trilionário aí, né? Então, que não tem essa questão. Então, eu acho que o ponto que a gente começa a perceber são os desafios aí para o serviço público. Trago mais uma recordação aí da questão da déficit de profissionais na área de TI. É absurdo, absurdo. Não estou falando de segurança, não, é de qualquer coisa, né? O Brasil hoje produz bem menos, falam de 20 a 30 mil profissionais a menos por ano, né? E, ao mesmo tempo, cresce uma demanda absurda, ou seja, nós não temos, num curto e médio prazo, uma perspectiva de solucionar esse problema com profissionais. Qual a alternativa que se vê? O software, né, o sistema se autorregulando, monitorando e controlando. E cada vez a caixa vai ficando mais fechada, a caixa preta vai ficando um pouquinho mais fechada, e é um desafio da gente entender.
a questão da lei de acesso à informação e LGPD realmente assim, é algo que chama atenção para a gente pensar nessas coisas. De uma forma, os dados estão todos abertos por ali, e do outro falando que tem que respeitar. E a gente, claro, o agente bem intencionado, ok, mas a gente está sempre exposto àquele mal intencionado, né? Então, como que a gente cruza essas questões? Então, acho que a gente teve aqui uma série de tópicos para levantar e abordar, lembrando que a gente está bem no começo dessa situação. A tecnologia avança a ponto de deixar a gente sem saber o que vai acontecer, né? Até pouco tempo atrás, na tecnologia, a computação quântica era uma ficção, né? Aí, de repente, a gente começou a ver alguns pequenos resultados quase insignificantes na perspectiva do dia a dia, mas saltos absurdos na perspectiva teórica computacional, né? Se isso avança um mínimo, a nossa segurança de proteção ela está toda quebrada, né? Então, nós estamos todos expostos. E aí, então, está um desafio para a nossa sociedade. Então, é mais um ressaltar esses pontos, mas nós estamos bem no começo dessa situação, entender como os servidores públicos o poder dessa informação que está circulando e a capacidade de integração desse dado, a gente tem que ter essa noção até para apoiar quem está legislando, né, para eles terem um pouco dessa noção, né? E o tema é quente, interessante, e já vai jogando luz aí para tantas coisas que a gente ainda vai discutir. Obrigado, Daniela. Caros, eu vou encaminhar aqui para eu deixar a Daniela encerrar a aula. Eu vou dar só alguns avisos na sequência. Eu poderia ouvir as palavras finais do professor João, do professor Fabrício, da professora Ângela e a Mila encerrando aí o ciclo. Vou lembrar para vocês que está sendo gravada, ela vai ser colocada lá no YouTube, como eu sempre ponho, e depois eu deixo disponível para vocês no Tá Aqui. Se algum dos professores tiver alguma restrição de que fique como público, é só mandar a Daniela que fique como privado, que a gente deixa só o acesso do link para os da especialização. Normalmente, convidados a gente deixa público, mas não é obrigatoriedade vocês, se desejar, a gente deixa como privado. Lembrando os alunos que no dia 6 a gente vai ter... Ana, seu som tá ruim. Não, então acho que vamos passar a palavra para o pessoal fazer as considerações e depois a gente manda os avisos aí, mandamos mensagens, né, porque o som está cortando, mas a Ana estava falando basicamente da próxima aula, né, e agradecendo a todos e dizendo que também a gente, se caso queira, o vídeo fica fechado, só com acesso para os próprios alunos, tá? Então, a gente gostaria de ouvir as considerações, os comentários finais, né, da Daniela, João, Ângela e Fabrício. Ângela, se puder começar. Bom, foi um prazer estar aqui. A gente percebe que quanto mais a gente fala, quanto mais a gente conversa, mais assunto surge. A gente pode ficar falando disso. E a gente vai falar sobre isso pelos próximos anos, eu acredito. É um assunto que, quando a gente envolve tecnologia e direitos da pessoa, isso evolui, né? A gente tem uma visão hoje que não vai ter semana que vem. E que bom que é assim. Então, volto a agradecer. Me coloco à disposição. Podem deixar a gravação ao vivo, não tem problema nenhum. E convido, como a Daniela já fez, o pessoal a conhecer o projeto do LGPD Acadêmico. Tem muita coisa legal lá, produzida por gente da mais alta qualidade, tudo de forma gratuita, e falando do básico sobre proteção de dados, falando sobre bases legais, falando sobre... Então, visitem o site do LGPD Acadêmico Oficial e deem uma olhadinha no nosso projeto. Obrigada, Daniela, pelo convite, obrigada, professor Luciano, professora Ana Carla, pela oportunidade. E parabéns a todos vocês, porque estão encarando esse tema aí numa especialização, principalmente por serem do setor público, por não estarem acomodados no setor público. Muito obrigada. Bom,
primeiramente, tem a minha autorização para divulgar o vídeo, divulgar a gravação, não tem restrição nenhuma, tá? Bom, com relação à biometria, eu queria dar um testemunho pessoal. Eu sempre tive problema com digitais, tá? Tem até um nome técnico na medicina para isso. Sempre tive problema. Entretanto, os bancos, quando eu procurei para explicar isso, todos eles aceitaram. No Santander, eu não uso biometria, no Banco do Brasil, eu não uso biometria. Órgãos públicos, alguns insistiram em tirar minha digital. Ok, tiraram a digital, sabendo que se eu for daqui a um mês checar, não vai funcionar. Então, eu levo minha vida de uma maneira muito tranquila, sem biometria. Eu não tenho biometria. E nunca me atrapalhou em nada. Outra questão associada a essa, meu nome, João Souza Neto. Esse nome não identifica ninguém. Sempre que eu vou no aeroporto para pegar um voo e tenho que passar pela Polícia Federal, sempre eu sou mandado para a salinha da polícia. E lá eu passo por um interrogatório. Quem é a mãe, quem é o pai, onde é que nasceu, quando nasceu. Então, gente, eu sou uma pessoa de difícil identificação, tá? Mas, por enquanto, estou convivendo com isso. Eu queria deixar um recado para os alunos. Um recado. Gente, o que o americano chama o takeaway, né? Olha, de tudo que o João falou aqui, o que é que eu vou levar para casa? Segurança é consequência. Antes da segurança, o que precede a segurança é a gestão de risco. Por que você comprou o firewall? Ah, vou te mostrar. Essa foi a motivação. Essa foi a necessidade. Por que você implantou criptografia aqui? Vou te mostrar por quê. Nós identificamos riscos de privacidade nesse banco de dados. Então, gente, não sei como é que vocês estão em gestão de risco, mas pensem seriamente nisso. Seriamente. Segurança é consequência. Segurança é pilar. Sem segurança, não há privacidade. Mas antes da segurança, tem a gestão de risco. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, professora Daniela e demais professores. Bom, vou então... Obrigada, João. Fabrício? Desculpa, Daniela. Bom, mas é isso. Enfim, quero agradecer mais uma vez o convite. Daniela, muito obrigado pela oportunidade. Agradeço também a professora Ana Carla. Prazer estar aqui com a Ângela, com o professor João. Luciano, obrigado aí por todas as considerações. E, enfim, o recado que a gente fala, apesar de toda, né, a minha acidez nos meus comentários, é de que a gente precisa realmente de visão crítica, né? Eu acho que nós não podemos coisificar alguns valores que são tão importantes, e privacidade, para mim, não é a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu acho que proteção de dados não é LGPD. Então, a gente não tem que pegar uma lei e achar que ela é um fim em si mesmo, porque não é. Assim como nenhuma lei é. Marco Civil da Internet não é, nada disso. Então, enfim, a gente tem que ter visão crítica até para contribuir para que haja uma maturidade, uma consciência coletiva, crítica, construtiva, para que outras gerações, inclusive de correção desses erros que a gente aponta, venham para assegurar a efetividade do que interessa, que no caso é a proteção de dados pessoais, mas não é dos dados em si, mas do indivíduo a que se referem os dados pessoais. O foco somos todos nós. Então, enfim, tudo isso é no sentido de nos ajudar mais à frente. Obrigado pela oportunidade, viu? Dani, me Bom, muito permita só obrigada. a frase lá para você encerrar a aula. Só avisando os alunos, eu fiquei umas 11 vezes essa live e voltava. Ninguém postava. Só para avisar os alunos que dia 26 estaremos com vocês. A gente está alimentando o live lá do Tá Aqui com todo o material
de pesquisa que a professora Daniela levantou e as videoaulas da professora Daniela também. Essa live de hoje, ela introduz o tema e você tem todo o conteúdo para que vocês se aprofundem. Está aqui, 26, professor Luciano, estaremos com vocês às 19 horas. Professora Daniela, pode encerrar a aula, eu só quero agradecer a todos os alunos que ficaram aqui até agora, todos os professores que aceitaram estar aqui hoje, de não há alegria maior para um professor quando o aluno supera. Eu tenho muito orgulho de ter estado na sua trajetória, professor, orientador do TCC, e ver a grande profissional que você é hoje. Então, é um motivo de muito orgulho e muita alegria tê-la hoje como professora dessa disciplina na especialização da Universidade de São Paulo. Você está a casa contribuindo e superando os mestres. Quem é que é bom? Muito obrigada, agradeço, Ana Carla. Você é minha inspiração. Se eu for um dia 10% do que você é como pessoa e profissional, nossa, eu já vou ficar muito feliz. Agradeço demais ao professor Luciano também, a professora Ana Carla, pelo convite, a Ângela, Fabrício e João, que eu chamo todos pelo primeiro nome, eu tenho assim, muita admiração e carinho, enfim, por todos vocês. Eu agradeço por terem aceitado esse convite mais uma vez. Foi muito legal ter essa visão integrada do tema, da perspectiva legislativa, jurídica e, ao mesmo tempo, de tecnologia da informação, de segurança da informação, de governança, de risco. Foi sensacional a participação de vocês e agradeço especialmente aos alunos pelo apoio, pelas perguntas, provocações. Nós confiamos em vocês para nos ajudarem nessa tarefa de adequação da LGPD do setor público e contamos muito com vocês, né, enfim, nesse esforço conjunto, e contem com a gente também, se vocês tiverem outras dúvidas, quiserem entrar em contato, nós estamos no LinkedIn, estamos à disposição para continuar a conversa sobre esse tema pelo qual nós somos apaixonados. Então é isso que eu queria dizer, mais uma vez, muito obrigada.